Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz de Jesus, amém? A gente está aqui fazendo uma forma diferente. A gente começou tentando ao vivo, mas não deu certo, a internet caiu. Aí eu continuo aqui na igreja, vou gravar, estou gravando aqui, você deve estar assistindo isso já gravado. A gente vai dar prosseguimento ao culto. Vamos louvar o Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Senhor, nós te louvamos, porque Tu és o nosso Deus, Tu és Senhor. Me aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver. A vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Exaltai, bendizei, cantando salmos de louvor. Tomai, comei o corpo santo do Senhor. Exaltai, bendizei, cantando salmos de louvor. Tomai, comei o corpo santo do Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus e Tu és aquele, Senhor, que nós dependemos. E a doçura, Senhor, do Teu falar, a doçura do Teu olhar, amoleceu a dureza do nosso coração, Senhor. Por isso nós nos rendemos a Ti, ó Deus. A doçura do Teu falar, a
doçura do teu olhar amoleceu a dureza do meu coração. Não há nada tão doce assim quando falas e olhas pra mim. Tanto amor, meu Senhor, me constrange, me derreto por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. A doçura, Senhor, a doçura do teu falar, doçura do teu olhar, amoleceu a dureza do meu coração. Não há nada tão doce assim quando falas e olhas pra mim. Tanto amor, meu Senhor, me constrange, me derreto por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti. Glória a Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Os irmãos e irmãs que estavam assistindo a live ao vivo já estão sabendo que nós estamos meditando no Evangelho de João, capítulo 6. E nós lemos do versículo 1 ao 15. Como eu estou necessariamente me dirigindo às pessoas que estavam assistindo a live ao vivo e foi interrompida, eu não vou repetir a leitura, mas você pode ler com calma em casa. A nossa reflexão está pautada em João 6, do verso 1 ao 15. Mas eu quero apenas olhar para alguns pontos. O versículo 5 nos diz que Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava.
disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? A cena que o Evangelho nos apresenta é de Jesus levantando os olhos e observando a multidão. Essa cena desse olhar atento de Jesus não apenas tratando a multidão como multidão, mas de Jesus com o seu olhar atento perceber as nuances, os detalhes, as expressões, a aflição e a preocupação de cada um. Jesus olha de tal maneira que percebe que a multidão está faminta, cansada, sobrecarregada. O olhar atento de Jesus e o olhar sensível de Jesus. Jesus está tão movido de compaixão que ele discerne coisas por meio do olhar. Esse olhar atento de Jesus nos ensina que nós também precisamos curar os nossos olhos e aprender a olhar com os olhos de Jesus para perceber o outro. Esse exercício de perceber o outro, ele é sempre o exercício de tirar a atenção do nosso umbigo, do nosso ego, do nosso eu, e passar a prestar atenção no outro. Você se lembra da parábola do bom samaritano? A Bíblia nos conta que um sacerdote e um levita passam por um homem caído. Eles olham, mas não veem. É o olhar de quem objetifica o outro, de quem coisifica o outro, de quem transforma o outro em apenas uma coisa. E na questão da parábola do bom samaritano, aqueles homens transformam o homem caído em uma coisa que não tem valor, que não deve ser olhada com atenção. Mas é diferente o que Jesus faz. Jesus olha para essa multidão e enxerga ali pessoas, dignidade. Jesus enxerga pessoas que estão na sua dignidade feridas, porque não têm o básico para viver, elas estão com fome. Elas estão seguindo Jesus porque estão vivendo em um tempo onde não há um sistema de saúde público e gratuito. A medicina não era tão avançada como é hoje e ainda assim era restrita aos ricos. As pessoas pobres, quando queriam se curar de alguma enfermidade, acabavam gastando tudo o que tinham nessa tentativa de se curar. Você se lembra quando os evangelhos nos contam sobre a mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher não necessariamente era rica, mas a Bíblia diz que ela, por não suportar conviver com aquela enfermidade, ela gastava tudo o que tinha, todas as suas economias, tudo ela estava gastando para ter saúde. Esse registro dos evangelhos não pode ser lido com desatenção, a gente tem que pegar os detalhes, as nuances. É um registro de um tempo onde as pessoas, sofrendo por não existir um sistema básico de saúde, por não ter médico, por não ter como ser atendido, estão desesperadas, atrás do primeiro curandeiro que aparecer. Elas não necessariamente discerniram ainda quem é Jesus, mas elas souberam que Jesus cura e isso basta. A simples notícia de que Jesus cura, para quem não tem médico nem remédio, é motivo para essas pessoas pararem tudo o que estiver fazendo e seguirem Jesus por quantos quilômetros ele andar. Essas pessoas estão caminhando sem ter comida. Elas estão caminhando simplesmente porque estão desesperadas. A cena enfatiza o desespero de
de uma multidão que está sofrendo. E é no meio desse sofrimento que Jesus olha para a multidão. O Evangelho de Marcos, narrando essa mesma cena, lá no capítulo 6 de Marcos, vai nos dizer que Jesus está movido de íntima compaixão. Movido de íntima compaixão. Isso nos diz que Jesus olha para as nossas dores, para os nossos cansaços, para os nossos sofrimentos, para os nossos problemas, para as coisas que nos afligem. Jesus olha para a nossa fome. Jesus olha, inclusive no tempo que estamos vivendo, quando vamos no mercado e o preço das coisas absurdamente sobe. Quem é morador de Cajazeiras, inclusive, sabe perfeitamente o que eu estou fazendo, embora eu suspeite que isso não seja só de Cajazeiras, seja de todo o Brasil. O preço das coisas por esses dias subiram absurdamente. Quem foi no mercado está sabendo já disso. O quilo do arroz estava R$ 7,00. As coisas básicas do dia a dia subindo. Está difícil, não é? Se está difícil para nós, essa palavra também é para nós. Porque essa palavra é para uma multidão cansada, para uma multidão aflita, para uma multidão que caminha atrás da primeira notícia de esperança. Uma multidão que caminha e sai andando Jesus sem nem saber para onde Jesus vai. A multidão simplesmente segue Jesus. Por quê? Porque para eles o sofrimento e a vida em que estavam vivendo era tão complicada que era mais vantagem seguir cegamente Jesus, sem nem ter certeza ainda se Jesus de fato era o Messias ou não. A multidão não tinha essa certeza, mas a multidão seguia. Porque era mais vantajoso seguir Jesus durante vários quilômetros e ficar com fome, do que ficar em casa, ou do que mesmo trabalhar nas suas rotinas, porque o sofrimento era muito pesado. Jesus olha para essa circunstância e não permite ter um coração endurecido. E essa postura de Jesus é uma consolação, mas também diz sobre qual é a nossa missão. Não se pode olhar para o sofrimento do povo e ter um coração endurecido. Jesus está ensinando aos seus discípulos e a nós hoje que é preciso olhar para o sofrimento do povo e sofrer junto, e sentir junto, compadecer. Está diretamente ligada com esse ato de padecer junto, com essa ideia de dividir o sofrimento do outro consigo, para que o fardo do outro não seja mais tão pesado quanto era antes. Jesus se compadece, ele toma as dores desse povo também sobre si. Sobre si. E isso é uma revelação do Evangelho nos dizendo que toda vez que estamos diante da mesa do Cordeiro na ceia, não podemos perder de vista que o pão partido é literalmente partilha com aqueles que sofrem.
O pão partido é sempre Jesus preocupado com os que nada têm. O pão partido é Deus ao nosso lado, cuidando de nós, se importando com nossas dores e desejoso de que a gente encontre uma forma de ser, de viver, de existir, que seja pautada na misericórdia e no cuidado mútuo. O pão partido. Jesus olha para Filipe no Evangelho de João e diz a ele: onde compraremos o pão? Observe que era uma multidão que não necessariamente tinha alguma coisa a ver com Jesus. Essa multidão simplesmente soube que ele curava, começa a seguir Jesus, mas Jesus não necessariamente disse a essa multidão: vocês têm que me seguir para todo lugar. Não, somente os discípulos ele chamou para perto, mas essa multidão simplesmente o segue. E Jesus não necessariamente teria a obrigação, na lógica daquela época, de dar conta disso, mas Jesus olha para Filipe e diz: onde compraremos pão? Porque ele entende, ele chama a responsabilidade para o discipulado. É Jesus ensinando aos seus discípulos que faz parte do discipulado preocupar-se com a fome do outro. Jesus está ensinando a Filipe: olha, você que é meu discípulo, precisa se preocupar, olhar e se preocupar sobre como providenciar o pão para esses que estão sofrendo. Porque ao contrário do que alguns pensam, o discipulado não é somente ficar parado em uma igreja, fechando os olhos, cantando uma música, dando um glória a Deus, um aleluia, e depois voltando para casa, sem se importar com nada que acontece ao redor. Não. O discipulado é converter o olhar ao olhar de Jesus, o olhar que percebe o sofrimento do povo, que se importa e que toma atitude ativa na tentativa de resolver o problema. Por isso eu e você precisamos estar mergulhados na partilha e na responsabilidade de providenciar o pão. De providenciar o pão. E aí olha o que é que acontece no verso 8 e 9. Eu estou lendo João 6. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Observe qual é a descrição, preste atenção, os detalhes do texto são ricos. Quantos pães? 5 apenas, o que é pouco. E que tipo de pão? Pão de cevada. Não é qualquer pão. Havia naquela época ao menos 2 tipos de pães, os pães de trigo e os pães de cevada. Os pães de trigo eram consumidos pelos ricos nos palácios, porque era um cereal caro. Mas existia o pão inferior, o pão de qualidade menor, o pão de cevada, era o pão dos pobres. Quem levou esses pães também era pobre. Também era pobre, mas tinha um coração generoso. Às vezes a gente fica sonhando em sermos uma comunidade rica, sermos ricos e tudo mais. Vira e mexe, às vezes eu brinco com pessoas próximas a mim, seja da família ou seja amigos, falando assim: rapaz, se a gente ganhasse na Mega Sena a vida de todo mundo, a gente ia melhorar. Né? Alguém brinca assim: a gente ia construir logo a igreja, ia procurar ajudar o bairro, alguma coisa assim no dia. A gente fica brincando com essa expectativa, que é uma expectativa bonita no sentido de ganhar para fazer o bem. Mas aí o Evangelho vai dizendo o seguinte: olha, não espere ganhar um dinheiro maior para fazer o bem. Com o dinheiro maior você fará coisas maiores. Mas com o que tem, já é possível fazer. E Jesus multiplica esses recursos. Aquele garoto, aquele rapaz leva o pão
dos pobres. E ainda a Bíblia diz que não são apenas 2 peixes, são 2 peixinhos. O diminutivo me dá a entender que não são peixes grandes. Ou seja, não tem fartura nesse prato que o rapaz levou. O pão, que é comumente ainda hoje, em muitos locais ali no Oriente Médio, a refeição que pode ser o almoço de fato, né? Tem pessoas que almoçam pão de fato. Essa refeição aqui, pão e peixe, isso não é típico simplesmente de um café da manhã, é a cara da principal refeição do dia, como para nós é o almoço. E é a característica de um almoço simples, é alguém pobre que tem aquilo para comer. E o que é que ele faz? Entrega a Jesus. Entrega a Jesus. 5 pães e 2 peixes, possivelmente talvez só alimentasse Jesus e mais um discípulo, e olhe lá. Ele entrega sem perguntar o que Jesus vai fazer com esse pão e com esse peixe. Ele simplesmente entrega. E Jesus vai e multiplica. Era pobre, mas repartiu o que tinha, se importando com o cuidado do outro. Observe que aqui não é a lógica de explorar o pobre em nome de uma promessa futura. Jesus não fez promessa futura para o garoto. Também não temos autoridade para sair dizendo aos pobres: dê tudo o que você tem aí, que Deus vai te multiplicar, porque não existe nesse texto autoridade para isso. E alguns estão fazendo isso, e isso é heresia. Muito mais do que isso, que o texto está nos dizendo é que Jesus, ao ver a misericórdia do coração desse rapaz, e ao ver o sofrimento da multidão, abençoa e multiplica o pouco que se tinha, para que a barriga de todos que estava faminta ficasse agora cheia. Cheia. Para alguns cristãos, uma multidão é sempre um palco para poder convidar as pessoas para irem para a sua igreja. Jesus encontra um grupo de pessoas com fome, e em momento nenhum do capítulo 6 você encontra Jesus dizendo: se vocês seguirem agora as minhas ideias, eu vou dar a vocês comida. Ou então Jesus condicionando: olha, agora que vocês já estão de barriga cheia, agora vocês têm por obrigação que me seguir. Jesus não condiciona o bem, a adesão religiosa. Nós é que às vezes fazemos isso, mas Jesus não faz. Você não vê no Evangelho Jesus dizendo assim: ó, se você vier para a minha igreja, eu vou te ajudar. Jesus ajuda aquela multidão, e o texto do Evangelho chama de multidão porque provavelmente tinha gente que ele nem sabia o nome. Era um grupo de pessoas que possivelmente ele só estava vendo ali, naquele momento. Mas ele discerniu que estavam sofrendo, que precisavam de ajuda, e ele simplesmente ajudou, porque essa é a missão da igreja: fazer o bem sem olhar a quem, ou sem esperar algo em troca. A igreja não deve ficar esperando nada em troca, nem sequer adesão religiosa. A nossa missão não é fazer o bem para que pessoas aceitem a Jesus e venham para a igreja. A nossa missão é fazer o bem e ponto. Quando fizermos o bem e ponto, daremos testemunho. E o nosso testemunho será um convite a essas pessoas. E elas, no discernimento delas e no operar do Espírito, virão se aceitarem ou não. Mas não somos nós. Jesus não usa
do sofrimento e das necessidades básicas das pessoas para condicionar um segmento religioso. Eu e você também não podemos usar isso. Eu e você não podemos usar da nossa boa vontade como pretexto para ganharmos mais pessoas para as nossas igrejas. E alguém pode perguntar: pastor, você não quer que sua igreja cresça? Eu quero. Eu quero. Você não crê que é bom que as pessoas encontrem Jesus? Eu creio. E eu desejo isso. Mas a gente não pode confundir as coisas. Não se faz missão ferindo a dignidade das pessoas. Não se faz missão jogando com aquilo que fere a dignidade das pessoas. Isso não é missão de Jesus. Missão de Jesus é cuidar das pessoas porque nós enxergamos nela valor. Porque nós nos importamos, porque nós amamos, porque nós levantamos os nossos olhos e o nosso coração se moveu de íntima compaixão. Nós vimos aquelas pessoas, nós as enxergamos e percebemos que elas precisam do cuidado, e como reflexo do amor de Deus, nós tomamos uma atitude de amor e de cuidado para com essas pessoas. Não, porque estamos interessados em receber algo em troca, ou obrigar essas pessoas a alguma coisa, mas porque o nosso coração se moveu de íntima compaixão. É ali que Jesus partilha o pão. E todas as vezes que partilharmos o pão, precisaremos partilhar nessa consciência. Essa consciência de que só faz sentido repartir o pão se for com o espírito da misericórdia, movido de íntima compaixão, movidos do desejo de doar. É nesse espírito e nessa consciência que eu quero te convidar a ceiar. Nós vamos ceiar nessa noite. E nós vamos... Você me prestou álcool em gel, por favor? Iago está aqui me auxiliando hoje nessa transmissão. Nós vamos ceiar com essa bendita consciência de que Cristo Jesus está conosco. E de que na partilha do pão encontramos a misericórdia. Nós vamos ceiar agradecendo a Deus pelo seu amor sem fim, pelo seu cuidado constante. Mas nós vamos ceiar também fazendo uma oração compromisso diante de Deus, dizendo: Senhor, ajuda-me a enxergar todos os que sofrem ao meu redor. E ajuda-me a ser eu mesmo em minha vida uma partilha, um sinal da misericórdia. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Eu estou colocando os elementos. Eu estou aqui colocando os elementos. Espero que você aí também pegue o seu. Nós vamos ceiar nessa bendita consciência de que Cristo Jesus está conosco na partilha e na misericórdia. Aqui está o pão, aqui está o vinho.
nessa mesma consciência de que em Cristo Jesus nós somos um, de que em Cristo Jesus nós recebemos a voz de Jesus nos desafiando: onde compraremos o pão? Que possamos nessa noite comer o pão ouvindo essa voz de Jesus dizendo: onde? Onde nós providenciaremos a resposta para estes que sofrem? Onde? O que nos será preciso? Comprar significava tirar o dinheiro do bolso para matar a fome dos que não tinham. Por vezes o discipulado também será assim. Abrirmos mão de parte das nossas vantagens para que os que não têm, ou os que pouco têm, sejam também alcançados, participem também da mesa. Nessa consciência e nesse compromisso, comamos todos o pão. Nesse mesmo espírito, nessa mesma consciência, bebamos todos o vinho. Louvado seja Deus pela sua infinita graça e pela sua infinita misericórdia. Vamos orar? Senhor, que o nosso coração se parta por tudo aquilo que parte o teu coração. Que os nossos olhos, Senhor, enxerguem a humanidade como os teus olhos enxergam. Ensina-nos, Senhor, a nunca objetificarmos o outro, a nunca diminuirmos o outro, a não passarmos, Senhor, semelhante à palavra do filho pródigo, não passarmos ao lado dos que sofrem como se fôssemos sacerdotes e levitas que ignoram o sofrimento alheio. Livra-nos, Senhor, de fazermos disso a nossa vida, de fazermos da ignorância a nossa existência. Não, Pai. Queremos ser marcados pelas pausas. Que não tenhamos pressa para o tempo. Que sejamos, Senhor, devagar o suficiente para perceber os que sofrem no meio do caminho. Ajuda-nos, Senhor, a desacelerar. Livra-nos, Senhor, de programações religiosas que se tornam um fardo tão pesado ao ponto de nos cegarem. Ao ponto, Senhor, de nos fazer, ó Deus, cumprir tudo, menos o cuidado e o amor para com o próximo. Senhor, livra-nos. Livra-nos, Senhor, porque o sacerdote da parábola do filho pródigo estava demasiadamente preocupado com os rituais que cumpriria. E o levita da parábola do filho pródigo estava demasiadamente preocupado e ocupado com as coisas que faria na igreja. Mas ambos, Senhor, com essas ocupações fúteis, julgavam, Senhor, que essas ocupações eram a principal coisa no teu reino. E perdidos nessa cegueira, não viram o principal, o próximo. Senhor, livra-nos de sermos apenas pessoas que vão na igreja. Dai-nos a graça, a oportunidade bendita de sermos crentes. Não queremos, Senhor, ser pessoas que vão na igreja.
Queremos ser discípulos. Queremos um coração convertido, uma mente transformada, uma vida alicerçada na misericórdia e no amor. Ajuda-nos, Pai. Estas coisas oramos no nome de Jesus e para a glória eterna de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Antes de dar a bênção final, esse vídeo está sendo gravado hoje no dia 6. Eu estou fazendo essa ressalva porque como nós tivemos uma dificuldade, estamos gravando esse vídeo e tentaremos publicar ele hoje. Então se ele foi publicado hoje, no dia 6, ele foi gravado no dia 6 e publicado no dia 6. Bem, se foi publicado no dia 6, lembre de uma coisa, você que é membro da Igreja Batista Adonai, amanhã, dia 7, segunda-feira, feriado de 7 de setembro, nós teremos uma reunião com toda a igreja. A Prefeitura de Salvador dividiu, né, os protocolos de abertura em fases. E nós, como igreja, entendemos que a partir da fase 3, já poderíamos sentar e dialogar sobre como seria o nosso procedimento cauteloso, prudente de retorno, certo? Então, algumas igrejas já retornaram desde a fase 1, porque permitia isso, com todas as cautelas e observações e tudo mais, mas nós entendemos que ainda era muito arriscado, então aguardamos a fase 3, porque ela estaria ali abaixo de 60% da ocupação dos leitos de UTI, e isso seria um sinal um pouco menos perigoso, mas ainda arriscado. Por isso é preciso fazer uma reunião, conversarmos, entendermos quais são as nossas demandas, qual é a nossa realidade, o que é que precisaremos para retornar. Não dá para simplesmente retornar, temos que ainda fazer algumas coisas, e isso tudo será tratado nessa conversa, que será no dia 7 de setembro, amanhã, às 17 horas, tá bom? Então, você, meu irmão, minha irmã, fique atento a isso, fale com as pessoas aí que são da nossa igreja, que estão aí na sua casa, ou que estão próximas a você. Lembrando, a nossa reunião será por meio de um aplicativo chamado Google Meet, certo? As pessoas que estão no grupo de WhatsApp já receberam uma mensagem com orientação de como baixar e tudo mais. Você também pode ir na sua plataforma aí de baixar aplicativos, pode ser Play Store, geralmente a maioria das pessoas acabam tendo essa, pode ser outras plataformas aí, você sabe qual é a que se aplica ao seu celular, e baixar. Se você não entende de nada disso, vê se não tem ninguém próximo de você que entenda, que possa te ajudar, tá bom? Se tiver com o celular sobrecarregado, tem alguém na sua casa que também vai participar da reunião? Se alguém na sua casa vai participar da reunião, junta 2 aí, entendeu? E fica 2 pessoas na mesma tela, alguma coisa assim. Não sei. Veja, se ainda assim, depois que você tentar tudo, não conseguir, não é o fim do mundo, não se preocupe, você ficará sabendo do que aconteceu. Mas as pessoas que participarem da reunião terão poder de opinar, não é por isso que eu gostaria que você participasse, porque a sua voz é importante, porque as nossas decisões são democráticas, nós decidimos juntos, nós encontramos soluções juntos. Então, por isso que eu gostaria que você, meu irmão, minha irmã, fizesse um esforço de estarmos juntos nessa empreitada, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe. Um último aviso sobre as nossas entregas dos alimentos. A nossa entrega dos alimentos será no dia 10, tá bom? Nós estaremos aqui das 18 horas às 19h30, certo? Eu vou ficar aqui, então é um período aí de 1h30 você tem para evitar aglomerações, tá? Então no dia 10 desse mês, certo? Dia 10, estarei aqui na igreja, abriremos a igreja com toda a cautela, então evita aglomeração. Se você mora perto de alguém e consegue trazer o alimento dessa pessoa, oferece, você quer que eu leve o seu e tal, para que
o menor número de pessoas venham, se desloquem até o templo, né? E para que a gente também não tenha aglomeração. Então, por favor, você tem assumido esse compromisso. Nós precisamos nesse mês. Temos recebido notícias de famílias que estão atravessando um tempo muito difícil. Se você pode ajudar, se você pode contribuir, por favor, vem com a gente, faz esse esforço aí, participa. Mesmo que você não tenha participado nos meses anteriores, nós precisamos juntos arrecadar esse recurso, porque infelizmente os tempos estão realmente difíceis. Não deixe de auxiliar nesse momento para que a gente tenha as condições de montar as cestas e ajudar as famílias. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém? Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito permaneçam sobre todos nós e sobre toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Paz, boa noite. Vou encerrar aqui o vídeo. Nos vemos aí na quarta-feira, na segunda-feira na reunião, depois na quarta live aqui com Silvana e no outro domingo. Ok? Guardo vocês. Bye, bye.